TCC de Engenharia de Software, tentando selecionar um bom tema para trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E nesse vídeo eu vou tentar selecionar um bom tema para o meu trabalho de conclusão de curso na graduação de Engenharia de Software. No caso, eu selecionei alguns artigos para a gente tomar como base, para a gente fazer uma leitura dinâmica deles e tentar extrair algum tema que eu vou trabalhar no meu TCC. Lembrando que no TCC você tem que estar em contato com esse tema de estudo por um ano, já que você vai produzir um trabalho completo sobre aquele conteúdo. Então tem que ser um tema que você pelo menos goste, para não ser tão difícil esse período na sua vida. Então vamos lá pro vídeo. Como eu comentei com vocês, eu selecionei alguns artigos pra gente estar trabalhando nesse vídeo, pra gente estar dando aquela analisada superficial, aquela leitura dinâmica para tentar selecionar alguma coisa para prosseguir no TCC. Muitos dos artigos, os artigos na verdade que eu selecionei, eles são divididos em dois grandes temas. O primeiro seria arquitetura de software e o segundo seria DevOps, containerização, Docker e tudo mais. Que são dois temas que eu gostei muito, não só na graduação, mas também no mercado de trabalho. Então foi por isso que eu selecionei mais artigos nesses segmentos. Mas vamos para o primeiro artigo, que seria esse que trata sobre a decomposição de uma aplicação monolítica em microserviços. Eu fiz um fichamento desse artigo que eu vou até mostrar para vocês. Para quem não sabe, um fichamento é como se fosse um resumo do seu artigo, do artigo científico que você leu, para você ter mais facilidade e conseguir voltar em artigos, em conteúdos que você já leu de forma mais simplificada, ao invés de você ter que reler o artigo todo para abstrair as informações que você quer. Você pode ler direto do resumo que você fez, que chama fichamento, e obter essas informações. No caso, eu fiz um fichamento desse conteúdo aqui. E o que o artigo ele propõe, esse artigo de decomposição de microserviços? Ele propõe uma nova ferramenta e basicamente essa ferramenta ela gera sugestões de microserviços. Ou seja, ela agrupa serviços dentro de uma aplicação monolítica e segrega esses serviços em grupos, e esses grupos são microserviços. Além disso, o que esse trabalho, que no caso foi esse artigo que eu li, ele faz também, depois dessa formação do grupo? Depois dessa geração dos microserviços, das sugestões de microserviços pela ferramenta, ele analisa esses possíveis microserviços por meio de um negócio chamado coeficiente de silhueta, ou Silhouette Coefficient. O que é esse coeficiente de silhueta? Ele na verdade é uma técnica de clusterização, ou seja, você consegue entender se existe uma proximidade ou uma distância entre clusters, entre e intra-clusters, ou seja, você consegue ter uma noção que se os elementos dentro do cluster eles estão conectados, fazem interações entre si, e se os elementos fora do cluster eles são desconectados. Enfim, essa técnica ela analisa tanto essas conexões dentro do cluster, essa proximidade das conexões dentro do cluster, e compara também e também toma como variável esse nível de afastamento ou proximidade de clusters vizinhos. Ou seja, além disso também, antes de tratar sobre essa ideia, o artigo ele também mostra como resultado uma forte correlação entre, tomando como base o coeficiente de correlação de Pearson, uma forte relação entre o limiar de similaridade dos grupos e o número de microserviços sugeridos pela ferramenta. Ou seja, o que é o limiar de similaridade? Como eu comentei com vocês, o propósito da ferramenta é montar grupos
de serviços partindo da análise estática do código de uma aplicação monolítica. Ou seja, esses grupos eles têm um pré-requisito para serem formados, que seria esse, além das interconexões deles, esse limiar de similaridade, que seria essa ideia das interconexões entre si. Mas o que é o limiar de similaridade? O limiar de similaridade seria uma porcentagem que mede o grau de similaridade entre os elementos. Então, se eu tiver um limiar de similaridade, ou seja, um limite inferior de similaridade baixo, você concorda comigo que os serviços eles vão se agrupar em poucos grupos? Porque vamos supor que eu tenho uma barreira de 10% para entrar, de 10% de similaridade para entrar em um grupo A, no grupo 1, na verdade. Você concorda comigo que boa parte dos serviços vão conseguir atender aqueles requisitos de similaridade para poder compor o grupo 1? E com isso eu vou gerar menos grupos, a ferramenta vai gerar menos grupos, já que os serviços eles vão se distribuir em poucos grupos. Então eu vou gerar poucos microserviços. Ademais, os resultados apontam que um limiar de similaridade baixo dos elementos dos grupos geram sugestões de microserviços com muitos serviços em cada um deles, ou seja, é isso que eu comentei com vocês, grupos muito cheios de serviços e poucos microserviços gerados pela ferramenta, poucas sugestões geradas pela ferramenta. E com baixo CS, menor ou igual a 0.25. Por que o CS é baixo aqui? Porque eu tenho uma baixa correlação entre os elementos. Porque esse coeficiente de silhueta, ele trabalha com duas variáveis importantes para esse trabalho. Que no caso, o primeiro seria a coesão e o segundo seria o acoplamento. A coesão ele trabalha dentro do próprio cluster. Como eu comentei que o coeficiente de silhueta é uma técnica de clusterização, a ideia dos autores desse trabalho foi tomar como base cada microserviço sugerido pela ferramenta como um cluster e aplicar o coeficiente de silhueta para poder validar se aquela solução, aquele conjunto de microserviços é um bom conjunto que está bem com responsabilidades isoladas e são microserviços independentes e que têm boas conexões entre si. Eles definiram esses microserviços como clusters e aplicaram o coeficiente de silhueta. O limiar de similaridade alto entre os componentes do grupo indicam microserviços indicam microserviços formados por menos serviços, ou seja, mais microserviços sendo gerados, mas cada um desses microserviços compostos por menos serviços e com um alto CS, que é uma coisa boa. O que um alto CS significa, um alto coeficiente de silhueta? Significa que eu tenho dentro do cluster, que seria o microserviço, eu tenho uma alta coesão, ou seja, esses serviços eles são muito próximos, são muito conectados uns com os outros dentro do microserviço e também isso representa que eles são muito diferentes dos serviços dos microserviços vizinhos. Essa é a ideia principal. Então eu tenho uma alta, na verdade, coesão dentro do microserviço e uma baixo acoplamento, ou seja, os serviços dentro de um microserviço não dependem de outro microserviço para funcionar. É isso que significa, na verdade, um baixo acoplamento. Esse artigo é bem interessante e se vocês tiverem tempo, é bom dar uma olhada sobre esse artigo, ele é bem relevante. Aqui, nesse segundo tópico, a gente faz um fichamento bibliográfico. O que é um fichamento bibliográfico? Seriam os conceitos e termos que te chamou mais atenção dentro do artigo. No caso, eu coloquei esse limite mínimo de similaridade para agrupamento, que é a porcentagem mínima de similaridade calculada pela interseção entre os serviços para a formação de um grupo.
Aqui eu também coloco a página do artigo. Esse coeficiente de silhueta que mensura a coesão dos elementos internos do cluster e o acoplamento com os clusters vizinhos. O intervalo de resultados possível é de -1, sendo -1 que indica que, em média, a distância dos elementos dentro do cluster é maior do que a distância dos elementos do cluster com os elementos dos clusters vizinhos. Já 1 seria o oposto, ou seja, essa ideia de baixo acoplamento e alto acoplamento. Baixo acoplamento, alto acoplamento, na verdade, baixo acoplamento entre clusters e alta coesão intra-cluster, dentro do cluster. Outro tópico que eu coloquei foi o microserviço, a definição de microserviço. E o terceiro seria o fechamento de citações, onde você coloca os textos, as partes mais relevantes do artigo que você quer que fiquem nas palavras do autor. Então, eu copiei do artigo e colei aqui essas citações. A primeira que mostra aquela ideia de separação de definição, na verdade, de um cluster como microserviço e as definições das variáveis para a aplicação do coeficiente de silhueta. E as outras citações também são citações importantes. Uma sobre os resultados, que os resultados foram bons, que os clusters formados, ou seja, os microserviços formados, a decomposição fornecida pela ferramenta é uma boa, segundo o coeficiente de silhueta, uma boa decomposição. Ela fornece boas sugestões. E essa aqui é a correlação que eu comentei sobre o limiar de similaridade o limiar de similaridade de agrupamento e influencia no número de microserviços sugeridos pela ferramenta. Mas esse seria o primeiro artigo. Bom, nesse vídeo a gente vai explorar só um desses artigos mesmo, porque é bom que... Mas fica aqui já exposta aqui a lista de artigos que eu selecionei. Caso vocês encontrem aqui um artigo que vocês querem que eu traga aqui pra gente debater, discutir, ou vocês podem comentar aí algum artigo interessante da área de engenharia de software que você acha interessante e que pode me ajudar a selecionar um bom tema de trabalho de conclusão de curso, pode comentar aí. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.